Mas por causa do pecado e da idolatria, o homem perdeu todas essas coisas. Ele perdeu o propósito, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a própria vida, porque Deus disse que ele ia morrer. Ele perdeu a capacidade plena do exercício de autoridade. Os animais passaram a ter pavor e medo. O homem se escondeu do próprio Deus. Ele perdeu a intimidade com a auxiliadora idônea. Ele perdeu a integridade, porque homem e mulher, eles estavam nus em absoluta inocência. Mas agora eles tinham vergonha da sua própria nudez. E finalmente, o homem perdeu a intimidade com Deus. Quando Deus pergunta, cadê você? Deus apareceu no jardim para bater um papo no fim do dia. O homem se escondeu. Quando Deus o chamou, ele disse assim, eu ouvi seu barulho aqui no jardim. Fiquei com medo. Vazei. Me escondi. Se você quiser ver o desenvolvimento desses temas, eu escrevi um livrinho chamado A Origem da Idolatria, onde eu desenvolvo esses passos mais detalhadamente. Quais são as consequências dessa idolatria para a sexualidade humana? A missão foi comprometida, porque a imagem de Deus no homem foi comprometida. Qual que era a missão original? Você se reproduz e a minha perfeita imagem em você vai se espalhar até o fim do mundo. Mas agora essa imagem foi comprometida. O homem não perdeu a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem agora estava manchada. A missão foi comprometida pelos relacionamentos comprometidos. O relacionamento com o próprio Criador, porque o homem foi afastado da presença de Deus, e o relacionamento naquilo que a gente chama de mandato social, o relacionamento entre homem e mulher, porque agora eles não eram mais íntimos, antes da própria queda. É isso que diz aí, Gênesis 3. Os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de uma ironia. Pensa na cena. Tem alguma irmã costureira aqui? Já tentou fazer uma costura com folha de figueira? Oh, miséria! Não ia dar certo. Dava tudo errado. Até a indústria da moda foi Deus quem começou, no bom sentido, porque Ele aqui pegou e fez roupas da pele de animais que foram apropriadas para o homem. O homem perdeu essa capacidade da inocência. Se esconderam daquele com quem deveriam ter a maior intimidade. Irmãos, é por isso que sexo e religião são duas coisas muito ligadas. Muito ligadas. Muitas religiões antigas e contemporâneas giram em torno de práticas sexuais, cultuais, com sacerdotes e sacerdotisas do sexo. Era assim na Grécia, era assim no Egito, era assim em muitas outras, e é assim no nosso tempo. A religião do nosso mundo contemporâneo, do nosso mundo chamado laico, do nosso mundo chamado secular, é o que estão impingindo nos nossos filhos. Não se enganem. Essa história toda com esses movimentos que existem hoje, eles são movimentos religiosos. Você acha que Paulo falou que... Por que ele falou que alguns seguiam ensinos de demônios que proíbem o casamento? Você acha que é à toa? Não, não é à toa não. É a mais pura realidade de que sexualidade e religião estão vinculados. Porque o homem, depois de pecar, depois de desobedecer a ordem direta de não comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem simplesmente desregulou-se em todas as áreas da sua vida.
E essa área, que era o jeito de cumprir a missão, nessa sexualidade que Deus havia dado ao homem, para que ele tivesse reprodução, para que ele tivesse alegria, para que ele tivesse satisfação, foi o quê? Foi corrompida. Então, quando aparece um capítulo como esse, eu falei para vocês que eu não ia ficar falando de detalhes, é porque nós precisamos de uma sexualidade redimida. Porque a nossa sexualidade está ligada à nossa vida, e a nossa vida é uma vida religiosa. Então, as doenças relacionadas à vida sexual, elas nos afetam nossas capacidades. Por isso o texto diz assim: tudo que ele tocar fica impuro. Não tem como chegar, porque lembra, doença pega o que é puro e torna impuro. Pecado pega o que é puro e torna impuro. Então nós precisamos entender essas relações. Isso acontece com o homem, quando ele adoece, e ele precisa dessa purificação. Entretanto, quando o homem emite, veja só, ali é quando o homem tem um fluxo, tá? Ele está literalmente escorrendo, essa é a ideia. Ele tem algum tipo de doença venérea. Aliás, o texto é tão interessante, fala assim, quando ele estiver soltando fluxo ou quando ele estiver entupido. Porque tem esses dois tipos de doença. Ele se torna impuro. E aí então ele precisa passar por um processo de cura, obviamente. Depois que ele estiver curado, ele vai ser purificado. E porque isso é produzido pelo nosso estado de pecado, e me entenda bem, quando eu falo que a doença é fruto do pecado, não é essa teologia tola que aparece por aí, eu estou doente, então qual foi o pecado que você cometeu? Lembra? Jesus até discutiu isso sobre o rapaz cego lá. Quem pecou? Foi a mãe, ou o pai, ou ele? Ok? Não é porque eu cometi um pecado, então eu tenho a doença X. Isso não está na Bíblia. Mas eu vivo num mundo de pecado. E porque eu vivo num mundo de pecado, eu estou sujeito a todas as doenças consequentes do pecado. Então o homem ficava doente. E aquilo fazia com que ele se tornasse impuro. Ele precisava então de ser purificado. E ele precisava de perdão por causa do pecado que circunda a vida dele. Ele precisava de um animal morto e de sangue derramado. A mesma coisa a mulher. Quando as doenças relacionadas ao órgão reprodutor feminino acontecem, tudo que ela toca fica impuro. E toda purificação precisa de expiação. Só que ali no meio tem duas frasezinhas verdes, não é? Essas emissões da semente masculina e a chamada emissão menstrual da mulher não são fruto do pecado necessariamente. Elas eram naturais. Então, quando o homem tinha um fluxo de semente e a mulher tinha um fluxo de emissão menstrual, não precisava de sacrifício de purificação pelo pecado. Por quê? Porque faz parte do projeto da vida. Faz parte do nosso dia a dia. Ainda que o que tocasse, tornasse ou tornava-se o quê? Impuro. E precisava de quê? Purificação. E bem no meio do capítulo, diz assim: se um homem se deitar com uma mulher e tiver uma relação com ela, o que ele precisa fazer depois? Ele e ela. Toma um banho, meu filho. No final da tarde, segue a vida. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque a sexualidade redimida, dentro do contexto do casamento, ela é o quê? Ela é santa aos olhos de Deus. Ela faz parte da missão de Deus. Isso não envolve pecado. Não envolve doença. Pode ser que nós a contaminemos com aquilo que é impuro. Pode ser que nós a contaminemos com aquilo que é pecado. Mas naturalmente não é.
Irmãos, nessas coisas nós não deveríamos ter vergonha de falar. Nós não deveríamos ter vergonha de tratar. Nós não deveríamos ter vergonha de ensinar os nossos filhos, porque nós fomos assim criados pelo Senhor.